Chegando com mais uma edição do Radar de Copa com algumas dicas de apostas para a rodada de quinta-feira. Vai começar a segunda rodada da Copa do Mundo. Já todo mundo fez uma partida, a gente já tem uma visão melhor das equipes. E já tem duas entradas que eu gostei muito para amanhã lá na Superbet. Para você que não tem conta ainda, pode usar o nosso código VIP Clube. Vou deixar aqui na tela as duas promoções que eu achei muito boas. Eu vou te explicar ao longo do vídeo por que eu gosto dessas promoções. E claro, a gente vai fazer algumas outras apostas também tradicionais para você que já foi limitado lá ou já tem conta lá e não conseguiu pegar essas promos, beleza? Então vamos começar o vídeo com aqueles lembretes de sempre. Responsabilidade, nada de abusar ali nas apostas, né? Você sabe que essa é uma competição como qualquer outra, é divertida, tem um hype, todo mundo quer ver o tempo todo os jogos, mas em termos de aposta, vale a mesma coisa que você apostar um green lá no Brasileirão da Série B. Então, nada de sair da gestão, nada de se perder o controle emocional. Outra coisa vai ter aqui embaixo na timeline a divisão dos jogos, então se você só se interessar por uma análise específica, pode pular para lá direto e ver o que te interessa. E de resto, vamos começar as nossas análises, porque tem 4 jogos e agora a gente já conhece melhor as equipes, o que é ponto positivo, mas o mercado também já viu elas jogando, então pode ser um ponto negativo também. Vamos começar então com o primeiro jogo do dia, que é entre República Tcheca e África do Sul, ou Tchequia, se você preferir, e são duas equipes que fizeram partidas horrorosas na primeira fase da competição, né, na primeira rodada. A República Tcheca tomou um banho de bola ali da Coreia do Sul, enquanto que a África do Sul, por sua vez, também fez uma partida muito ruim contra o México, só deu 3 chutes no gol, aliás, 3 tentativas de chutes, né, no gol, menos ainda, e é verdade também que teve um jogador expulso no comecinho do segundo tempo que complicou bastante as coisas, mas foi uma atuação muito decepcionante dos sul-africanos. Aqui a gente já tem um jogo um pouquinho de desespero, né, porque a República Tcheca, na última rodada, vai ter que enfrentar o México em casa, então seria um jogo como visitante, enquanto a África do Sul pega uma Coreia que também vem embalada e ela é zebra em todos os confrontos, né? Então, assim, não vejo aqui nenhum motivo para essas equipes ficarem contentes com o empate. Pensando aqui em odd, eu confesso que eu me surpreendi um pouco com essa cotação da República Tcheca. Até o 1,85 aqui, que é o mercado com pagamento antecipado, né, que não tem o aumento de odd da Super Odds, que é a promoção da Betano, ela me chamou a atenção, tá? Eu acho que essa odd aqui é uma odd bem interessante, porque por mais que a República Tcheca tenha feito um jogo muito ruim, ela ainda é melhor que a África do Sul, e a África do Sul é uma seleção africana que gosta de bola, né, que gosta de tentar sua saidinha, e eu acho que esse jogo encaixa um pouco com o que a República Tcheca vai querer fazer. Dado esse contexto todo, eu acho que essa odd está alta, tá? Eu esperava essa odd na casa de 1,70, 75, 1,70, eu acho que vale a pena fazer alguma coisa aqui. Eu não iria com unidade cheia, eu iria com 0,75 unidade, tá? Uma alma um pouquinho mais baixo, mas assim, eu acho que é valor. Eu acho que está um pouquinho alta essa odd, pelo que a gente viu da primeira rodada. São duas equipes que decepcionaram muito e que vão ter que jogar melhor em função disso também. Outra aposta que eu gosto bastante, pensando ainda nessa, que eu já tinha até adiantado para vocês lá no início da introdução, deixa eu vir aqui para a Superbet, que é essa especial, essa turbinada que a Superbet lançou para nós, né? Que é para a República Tcheca ficar à frente a qualquer momento e cobrar mais escanteios na partida. Como a gente já falou lá no jogo contra a Coreia do Sul, a República Tcheca costuma produzir um volume bom de escanteios, né? 6,40 mais ou menos e 3,80. A África do Sul também, só que eu acho que a diferença técnica aqui vai poder exigir um pouco mais de presença ofensiva da República Tcheca. Além disso, como a gente viu na primeira rodada, os tchecos usam muito, ou para não falar que só usam isso, só usam bola aérea, né? Então, me parece aqui uma aposta interessante também. Eu só iria aqui, como a gente já fez aquela aposta lá na Vitória Seca, eu iria aqui com meia unidadezinha, tá? Eu acho que mais do que isso é um pouco de exagero, por conta da gente se expor muito para uma equipe que também não foi bem na primeira rodada, né? Ela é melhor tecnicamente, tem mais recursos, mas não foi bem de forma alguma nessa rodada inicial. Uma última aposta que também pode valer a pena a gente fazer aqui é em finalizações totais do jogo, né? Essa odd subiu. Essa linha estava em 21,5 a 1,80. Ali eu gostava mais. 22,5, já não sei tanto se eu gosto. Vamos fazer análise juntos. Vindo aqui no Futats, dá para ver que as duas equipes até que chutam bastante, só que quando a gente olha para o total de atingimento, 21,5 é um índice muito bom que a República Tcheca tem. Quando vai para 22,5 já cai bastante, né? Cai lá para 60%, enquanto que a África do Sul é mais under. Dado que as duas equipes chutaram muito pouco na estreia e que esse é o jogo das 13 horas, que é um jogo com calor, muito calor, e esses jogos das 13 têm decepcionado em termos de movimentação, eu acho melhor a gente deixar passar, tá? Se essa linha dropar para 21,5 de novo, vale a pena. Eu acho que 22 chutes para um jogo de desesperados é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui na África do Sul. Não, essa linha está um pouquinho alta também. 8,5 acho que está justo.
dado principalmente que foi a primeira partida. Só uma dica para vocês, eu não acredito que a África do Sul vai fazer uma partida também tão ruim do ponto de vista ofensivo como foi na estreia. E eu esperava que o mercado penalizasse um pouco mais eles. Mas dá para ver que não, que eles estão bem precificados. Então, vamos fechar só com a vitória seca da República Tcheca, com 0,75 unidade, e mais meia unidade aqui na nossa promoção da Superbet, que vale muito a pena. Vamos passar então para a Suíça e Bósnia, que é o segundo jogo do dia, e é um jogo de duas equipes que também jogaram abaixo na sua estreia, né? A Suíça, que empatou com o Catar de forma surpreendente e negativa, no caso dos suíços, e a Bósnia também arrancou um empatezinho contra o Canadá, que do ponto de vista de resultado não é ruim, ainda mais que o Dzeko parece que não tinha condições de jogo, pelo menos não entrou na partida, enquanto que o Canadá também era mandante. Aqui, me parece que o mercado está justo, tá? Eu acho realmente que a Suíça é bem melhor que a Bósnia, é uma equipe superior de fato. Agora, eu não vou comprar uma odd 1,60 contra a Bósnia aqui, dado a performance que a gente viu da Suíça na primeira partida, que até dominou o Catar no primeiro tempo, mas fez 1-0 e ficou ali achando que o jogo tá ganho. Para eu pegar uma odd 1,60, eu preciso acreditar que a Suíça vai vencer por 1 ou até 2 gols de vantagem, né? E a gente sabe que a Bósnia gosta desse jogo mais defensivo, mais reativo, de bloco baixo, né? E tentar explorar ali os espaços que venham a surgir. Então, aqui, eu não me atrevo a pegar nem alguma coisa aqui a favor das equipes no mercado tradicional, acho que o mercado está justo, e também não me atrevo no mercado de gols, que a gente tem ali uma linha de 2,5, só que aquela coisa, a Suíça, da mesma forma que pode ter um jogo mais aberto, a gente pode ter um jogo mais truncado, porque a Bósnia não vai querer sair muito, a Suíça mostrou um jogo bem preguiçoso na primeira rodada, então, dado esse contexto, também não me atrai muito, e muito menos ficar fazendo o combinadinho ali, dupla chance Suíça, pegando mod 1,15, 1,20, enfim, acho que é um jogo realmente muito complicado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu prefiro trabalhar os mercados de estatísticas. Eu não vou muito na linha de chutes, porque pelo seguinte, vamos lá no Futats dar uma olhadinha nos números. Os números da Suíça, eles são interessantes para under, historicamente, né? Ela tem ali uma média de apenas 22 chutes. Só que a Bósnia é over, né? A Bósnia é uma equipe mais over. Agora, quando a gente olhou as partidas iniciais, as duas equipes tiveram comportamentos muito mistos, né? Deixa eu pôr aqui, por exemplo, o jogo do Catar com a Suíça. A Suíça chutou muito, 26 finalizações. Claro que eu imagino que a Bósnia não vai permitir tanta facilidade para a Suíça dar esses seus chutes, né? Ao mesmo tempo, eu não acredito muito que a Bósnia vai ser tão dominada como foi na primeira partida. E ela teve um jogo que foi under, né? A gente pegou essa aposta no under finalizações aqui. Só que ela foi under de uma forma até esquisita, porque o jogo tinha muito espaço dos dois lados. Acho que as equipes pecaram ali no último passe, na finalização final. Então, fica muito assim, me parece muito justa essa linha. Agora, para chutes ao gol, eu já mais. Porque se a gente volta aqui na parte de estatísticas, essa é justamente a média das equipes, né, de 8,5. Só que, dando uma olhada geral nas duas equipes ao longo do tempo, deixa eu abrir aqui para vocês. Vou colocar aqui a parte de chutes, partidas de chutes. Não é uma frequência tão alta assim de over 8,5 chutes ao gol. E me parece que a Bósnia vai conseguir se fechar melhor. A Suíça também não deve querer sair se expondo a todo custo. Não é um jogo de desespero para nenhuma das duas equipes, que as duas pontuaram na última rodada, na rodada inicial. Então, entre pegar uma linha de undershoots, que vai ficar ali muito próximo do justo, na minha opinião, ou trabalhar uma linha de menos de 8,5 chutes ao gol, que, aliás, aqui, deixa eu ver se na Bet365 tá boa ainda, porque aqui já dropou, pelo jeito, né? O mercado tá rápido. Enquanto eu tô gravando aqui, o negócio já muda. Vamos ver na Bet365, que é onde eu tinha visto a melhor linha. Partida, chutes ao gol. Ainda tem. A 1,83 eu vejo o valor, tá? Menos de 8,5 chutes ao gol. Pela postura da Bósnia, ela não vai conseguir tanta facilidade. E a Suíça também, apesar de no jogo de estreia contra o Catar ter sozinha colocado 7 chutes no gol, é óbvio que a Bósnia defende muito melhor que o Catar. A diferença técnica aqui é maior. Então, me parece que é um jogo mais estudado, mais tático, um pouquinho mais truncado. Vale aqui uma unidadezinha nessa aposta de menos 8,5 chutes ao gol entre Suíça e Bósnia. O mercado que tinha me chamado a atenção, mas que eu não gosto mais da aposta, mas só para dar uma dica para vocês, é esse menos de 26,5 faltas. Quando eu olhei, eu falei assim, caramba, é uma linha interessante, né? Mas não tanto. Primeiro porque quando eu olhei aqui, a Suíça é bem under faltas, só que a Bósnia é muito faltosa. Ela faz, na média, 16 faltas e busca o contato, né? Eu falei um pouco de vocês sobre isso como contra o Canadá. E o juiz é o João Pinheiro, que é um português, mas o árbitro português, ele não é um árbitro que deixa o jogo correr tanto. Eu até olhei que a média dele na Champions é bem menor do que na
na Liga de Portugal. Só que quando a gente tem uma equipe muito faltosa em campo e um juiz que não é exatamente um fanzaço de deixar o jogo correr, começa a ficar um pouco mais preocupante, né, na minha visão. Então, se vocês quiserem fazer algo na parte de faltas, eu acho que a melhor opção é buscar o under da Suíça, tá? Vocês podem vir aqui na parte de faltas da equipe e trabalhar com essa linha ali de menos 11,5. Mas para mim não é bet, tá? Eu acho que não tem valor fazer nada aqui. Tô só dando dica porque vocês talvez, quando olhem as médias da Suíça, vão olhar ali as faltas. Pô, 26 faltas é muita coisa no jogo da Suíça, mas o da Bósnia puxa lá para cima. Se ela for para um jogo mais físico, com um árbitro que apita um pouquinho mais, pode dar muito ruim ali na questão das faltas. Então, vou monitorar para ver como ele vai apitar nessa primeira partida da Copa do Mundo. Se eu não me engano, ele não apitou na primeira rodada, mas por hora eu não vejo valor em nada na parte de faltas, nem em over, nem em under. Quero passar agora para Canadá e Catar, que é o jogo de um dos mandantes, né? Mais uma vez o Canadá vai jogar em casa, empatou com a Bósnia na estreia, e o Catar também vai buscar um empate com a Suíça heróico ali, mas jogando, claro, muito abaixo, né? A gente deu uma olhada já nas estatísticas daquela partida, foi mais um gol achado, digamos assim, do que propriamente uma super partida do Catar ou coisa do tipo. Eu acho que tem mais relação com o relaxamento da equipe Suíça do que propriamente com uma grande performance assim de surpreender da equipe asiática. Agora, eu acho, sinceramente, essa odd de 1,32 muito baixa, né? Muito baixa mesmo. Pelo seguinte, o Canadá está longe de ser uma potência, lógico, joga em casa, é melhor time e tudo mais, concordo com tudo que vocês. Para 1,32, não sei se eu pego, tá? Principalmente para o handicap proporcional 1,32 é para o Canadá vencer por 2 de vantagem. Se o Qatar conseguiu fazer uma frente ali contra a Suíça, pô, dá para imaginar que eles possam complicar um pouquinho a vida do Canadá, que, de novo, fez uma partida muito boa contra a Bósnia, dominou as ações e pressionou muito. Então, ao invés de ficar me arriscando aqui nessa odd de 1,32, o que eu sugiro que vocês façam é trabalhar com a super odd que eu te mostrei lá no começo do vídeo a favor do Canadá, que é da Superbet, né? Inclusive, de novo, não tem conta, pode dar o código VIPClub que já desbloqueei todas as promoções, dá uma moral também para o Clube da Aposta, que é quem disponibiliza esse conteúdo gratuitamente para você todos os dias. Eu prefiro, então, trabalhar com essa turbinada aqui, com o odd 1,92, que teria que o Canadá vencer a partida, ter mais escanteios e chutar mais no gol. Aí você até pode me dizer o seguinte, cara, mas será que sim, a gente não colocando mais coisas, que teriam mais chutes ao gol, mais escanteios e tal, não tira um pouco do valor? Não, porque primeiro essa odd era 1,60, então naturalmente já está com um aumento que já garante o valor para a gente. E aí lembrando, a gente no Telegram também tem um projeto de monitorar todas essas super odds das casas de apostas principais, e a Superbet é uma das que são lucrativas, então dá para afirmar que elas são odds terminadas de forma honesta, né? Inclusive você pode fazer múltiplas com super odds, só que você consegue fazer. É uma casa bem legal para quem tá começando, né? Para quem está se divertindo ainda nas apostas. E aí, pegando aqui o jogo de estreia, por exemplo, do Canadá contra a Bósnia, foi um amasso, né? Não tanto em termos de finalizações, mas o Canadá teve mais chutes ao gol, teve mais escanteios, bem mais escanteios e muito mais posse de bola. E o Qatar, como a gente já viu contra a Suíça, não é uma equipe que vai querer ir para a trocação, na minha opinião, é uma equipe que vai jogar lá atrás, se defendendo e raramente estocar alguns contra-ataques. Jogando em casa, a chance do Canadá puxar todas as críticas a seu favor é muito grande. E aí, já que é para apostar em alguma coisa para vencer essa partida, que eu acredito que realmente esteja a entrada mais interessante aqui, pelo menos a gente vai trabalhar com uma odd 1,92. Então, se der bom, a gente fica ali quase que 1 para 1. E se der head, tudo bem, tranquilo. É um head com uma odd muito boa, né? A gente poder trabalhar. Não vejo aqui o Qatar dividindo o protagonismo com os canadenses. É por isso que eu gosto dessa aposta e estou recomendando que vocês façam também aí. Olhando agora a parte de estatísticas, tem duas apostas que eu gosto ainda nessa partida entre Canadá e Qatar. A primeira é para a gente pegar o menos de 25,5 chutes ao gol, pagando 1,80. Nas outras casas tá numa linha de 24,5. Se você não tem conta aqui, também vale pegar. Eu acho que 24,5 ainda é uma boa linha. Para começo de conversa, como a gente já falou na partida do Canadá contra a Bósnia, isso, Canadá e Bósnia, o jogo não foi over finalizações, apesar dos espaços. Então, mesmo num jogo extremamente espaçado, não tive overshoots, né? Isso é muito importante, porque num jogo mais truncado pode ficar ainda mais difícil de encaixar. E quando eu olho as estatísticas, também é uma linha interessante. Ó. O Canadá tem uma média bem baixa de jogos em termos de finalizações, são 17 apenas, e que ele chuta são apenas 11,5. E o Qatar, apesar de ter 13 de média de chutes, a gente já viu que é uma postura que eles vão adotar muito reativa. Contra a Suíça, acho que foram 7 ou 8 chutes apenas, e a média fica abaixo dos 25,5. Quando eu olho o percentual de atingimento, também temos bons sinais, né? Nos jogos do Canadá foram apenas 11% de jogos com essa característica,
Inclusive, raramente o Canadá passa de 20, 19, 20 chutes por jogo. E olhando ali também no Footstats, que tem um recorte mais das últimas 10 partidas, esse número ainda é melhor. Essa linha de 25,5 foi atingida em apenas 10% das vezes nas duas equipes. E mesmo quando eu baixo essa linha para 23,5, as duas equipes não produzem tantas finalizações assim. Então, juntando esse pacote todo, essa linha me parece interessante, essa linha de menos 25,5 chutes. Eu acho que vale a pena, até porque eu imagino o mesmo contexto, né? O Canadá com bola e o Catar fechado. A outra aposta de estatística que eu comentei com vocês que eu gosto é o under de faltas geral aqui, ó. Vamos pegar under de faltas, menos de 24,5 faltas a 1,75. Tava 1,78 quando eu vi, mas aí 1,75 ainda tem valor, a meu ver. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui. Tanto o Catar e o Canadá não são equipes que cometem muitas faltas, né? Eles combinam ali para 20 faltas combinadas. O Canadá um pouquinho mais de faltas sofridas também, né? Só que se a gente for ver até na estreia contra a Bósnia, não foi um jogo assim tão faltoso. A Bósnia fez um pouco mais de faltas. O Catar não é uma equipe que joga bem limpo. Contra o Canadá, foram 23 faltas apenas. E isso que o árbitro era muito over, que não é o caso dessa partida. A gente tem um árbitro aqui, pelo contrário, bastante under, né? Que é o Christian Garay. Para quem acompanha Libertadores já conhece o estilo dele. É um cara que deixa o jogo correr. Mede apenas de 21 faltas por partida, né? O que é bastante interessante a nosso favor. Claro que tem um jogo aqui com 3 faltas só, que joga essa média um pouco para baixo. Mas se vocês olharem ali jogo a jogo, né, nessas últimas partidas, a maior parte das partidas fica ali entre 20 e 23 faltas. Né? 19, 21, 15, 21. E isso inclui, inclusive, jogos que, em tese, são muito pegados. Exemplo, aqui a gente teve um jogo Santa Fé e Platense pela Libertadores, era um jogo decisivo entre colombianos e argentinos, 23. Ó, que um Brasil e Uruguai, que sempre é um jogo bem pegado, bem intenso, 20 faltinhas aqui entre Corinthians e Peñarol. Tem Botafogo e Racing na Argentina, né? Jogo Brasil e Argentina geralmente é pegado, foi com 25, estourou a linha no limite, num jogo com uma tendência muito mais faltosa. E aqui, principalmente, ó, simplesmente é um Colo-Colo e Laú, 24 faltas, não estourou. Então, é um árbitro que, mesmo em jogos mais pegados, tende a deixar o jogo correr um pouco mais. Por isso, a meu ver, essa linha aqui é bastante interessante para uma unidadezinha. Menos de 24,5 faltas. Lembrando que eu já passei para vocês ali no boletim da Copa, né? Quando eu já olho para as faltas, mesmo cenário dos escanteios. Os jogos têm sido under faltas. São 15 jogos under faltas contra apenas 8 jogos over faltas, que é uma coisa importante a gente monitorando, né? Ou seja, os jogos não estão sendo tão faltosos. E isso reforça um pouquinho o valor nessa linha, na minha opinião. Fechando o dia, a gente tem o jogo entre México e Coreia do Sul, dois times que venceram na estreia, então já jogam mais tranquilos aqui, mais com classificação um pouco encaminhada, e a gente vê que o México está como leve favorito aqui, o que, a meu ver, até tem um pouco de valor, porque não podemos esquecer que o México, como mandante, joga em casa, com torcida a favor e um pouquinho de altitude. Mas ainda assim, o que eu acho é que a gente tem que trabalhar as linhas de over aqui, porque não vejo essa partida tão under como os mercados estão dizendo. Então, vamos lá nos mais ou menos gols. Aliás, eu prefiro as linhas asiáticas. E a gente tem aqui, ó, mais de 2 gols a 1,80. Eu não vejo esse jogo assim tão fechado como essas casas estão encarando. Primeiro porque o México vai jogar em casa e, como vocês sabem, a torcida mexicana é quente, gosta de jogos abertos, vai empurrar o time e vai ter que corresponder dentro de campo. Segundo porque a Coreia fez um jogo muito bom contra a República Tcheca, um jogo ofensivo, chutou bastante, foi para cima. Então, eu acho que esse jogo vai ser bem mais movimentado do que essa linha está indicando. Eu acho que vai dar uma andadinha aqui nesse over 2. Como eu já falei em outros vídeos da série, essa linha é a seguinte: se tiver exatamente 2 gols, aposta devolvida. Você prefere tentar pegar um green já com 2 gols? A sugestão que você tem alternativa é montar alguma coisinha com mais de 1,5 gols. Vai pegar uma odd ali 1,35, 1,40, você vai combinar com alguma coisa. Você pode combinar com dupla chance do México, por exemplo, que é uma opção interessante. Quer ver? Ó, vou pegar mais ou menos aqui, 1,47, que é uma boa odd. Eu vejo valor também nessa linha de 1,5 a 1,47. E você pode pôr, por exemplo, o México empate pelo México em casa, na mod 1,85. Mas como vocês já sabem, eu prefiro trabalhar com apostas simples e com apostas nas linhas que estão disponíveis. Então, eu prefiro mais esse over 2, que devolve, no caso, de apenas 2 gols. Acho que esse jogo pode ser mais movimentado do que parece, até por uma pressão menor que a gente vai ter aí em termos de resultado para as equipes, tá? Outra aposta que eu também gosto nessa linha de gols, que eu comentei com vocês, é aqui, o de gols, de um jogo mais aberto, que é o que eu imagino, é essa linha de mais de 21,5 chutes nessa partida. Porque, primeiro, é uma partida mais leve, como eu já expliquei, é um jogo que as equipes não entram tão tensas, tão pressionadas. O México joga em casa, então não acredito também num jogo tão under. E quando a gente olha para as finalizações dessas duas equipes, as duas equipes, elas têm médias próximas a 21,5, que no primeiro momento faz sentido.
Só que elas chutam muito, né? Elas têm médias baixas de chutes porque elas não permitem tanto aos seus adversários. Vamos lembrar, o México fez um ciclo sem grandes adversários da sua altura, né? Mais de amistosos ou coisa do tipo, porque já estava classificado para a Copa do Mundo como mandante, e a Coreia do Sul pega uma eliminatória que é muito fraca. A eliminatória asiática não tem muita competitividade, principalmente para o nível dos coreanos. Agora, eles combinam juntos para 28, 29 chutes por partida. Num jogo sem tanta tensão, sem tanta adrenalina e com fator casa e tudo mais, parece interessante. Vale lembrar que esse jogo em Guadalajara tem um pouquinho de altitude. Não é uma altitude tão alta como o do Azteca, um pouquinho menos, mas para quem acompanha já meu projeto lá no Telegram de forma gratuita, inclusive se você não está lá, ó, já entra aí para não perder. A gente sabe que a altitude eleva, no geral, o número de chutes. Na estreia, o México não cobriu essa linha, mas ele teve um gol muito cedo, e além disso, a África do Sul teve um jogador expulso. Então chegou um momento ali que o México controlou a partida. Acho que passado o alívio da estreia, ele pode jogar um pouquinho mais solto e tentar corresponder mais à pressão da torcida que vai querer, enquanto que a Coreia do Sul fez um jogo extremamente ofensivo, fez várias finalizações. Então, eu acho que nessa partida eu iria também para essa linha de overshoots com uma unidadezinha, porque a linha me parece um pouquinho baixa. Acho que 23,5 seria a linha justa aqui dessa partida. Já nas faltas eu ficaria de fora, porque a gente pode olhar aqui nos dados das equipes, até reforçando um pouquinho do que a gente vem conversando, não são equipes assim com níveis tão faltosos, mas o árbitro da partida vai ser o Gustavo Terreira, que é também um árbitro uruguaio, e no primeiro momento você até pode falar assim, pô, o árbitro uruguaio vai deixar o pau cantar. Mas não, né? Ele tem vários jogos, apesar da média parecer baixa aqui com 21, tem 3 jogos zerados, ou até mais, que acabam baixando essa média. No geral, ele é um cara faltoso, né? Ele é 27, 21, 24, 26, 28, 32. Então, para um padrão uruguaio, ele apita bastante falta. Então, eu ficaria de fora, eu ficaria só com essas duas apostas em gols e em chutes. Se você não quiser fazer as duas apostas na mesma direção, você já sabe, meia unidade em cada uma para se proteger em um jogo caso ele seja mais under. Mas eu não vejo esse jogo tão under quanto o mercado está me dizendo que ele vai ser. Para fechar esse jogo, tem uma especial também da Superbet que eu gostei, que é para o Raul Jimenez e o Son acertarem cada um chute ao gol. Aqui eu também baixaria a mão para meia unidade, mas porque eu não sou também tão fã de apostas em jogadores individuais. Acho que tem uma aleatoriedade envolvida. Agora, a odd é boa, tá? Essa odd de 0,275. E também porque a gente já está meio que exposto às finalizações lá nos outras apostas que a gente fez. Então, se esse jogo acaba sendo um pouquinho mais under, um pouquinho mais truncado, dificulta esse atingimento, a gente acaba tomando um head atrás do outro, né? Então, a gente baixa um pouquinho a mão, mas tem valor também. Gostei bastante dessa turbinada aqui que a Superbet já veio para o Jimenez e para o Son acertarem pelo menos um chutinho no gol nessa partida. Em termos de apostas é isso, pessoal. Eu confesso que essas partidas não me encantaram muitos olhos. Vocês viram que foram menos volume de apostas, assim, mais seletivo. E isso tem muito a ver com o que eu falei no começo do vídeo, né? As equipes agora já estão mais conhecidas, a gente já viu um pouquinho como elas jogam, e as casas vão afinando ali a sua precificação. Isso também dificulta um pouquinho do nosso lado, embora não dê para cravar isso, porque é a primeira partida após a primeira rodada. Então pode ser que nos próximos dias a gente encontre mais coisa de valor. Para fechar o nosso vídeo, você já sabe, agora a gente vai passar um pouquinho ali no desempenho das equipes e também no resultado das apostas recentes que eu estou devendo para vocês, uma atualização também. Deixa eu atualizar vocês sobre algumas performances no dia de ontem, que não teve muita surpresa, né? Foram jogos, ao contrário de segunda-feira, os jogos de terça. Ontem eu digo que quando eu estou gravando esse vídeo, né? Mas os jogos de terça não tivemos zebras. França ganhou, Argentina ganhou, Noruega ganhou e Áustria ganhou. Eram favoritas, cumpriram com seu favoritismo. Agora, em termos de desempenho, tem nuances, né? Começando pelo jogo da França, eu coloquei a França como ok. O segundo tempo da França foi muito bom, foi muito legal, mas o primeiro tempo foi horroroso, né? Acho que deu um ou dois chutes só no primeiro tempo inteiro. Teve riscos, inclusive, de levar o gol do Senegal, que fez para mim uma partida muito boa, mas aí pecou. O que acontece muitas vezes com essas seleções que são inferiores, né, às tops, né? França, Espanha, Brasil, Argentina e tal, que é não aproveitar as chances. Quando você não aproveita as chances com um time como a França, cara, aí esquece, né? O Olise acertou um passe fantástico, o Mbappé não desperdiçou, enfim, venceram merecidamente, né? Fez um segundo tempo excelente. Então, não é nenhum absurdo se você quiser subir a França para o jogo bem pelo segundo tempo, quando eles aumentaram a intensidade, estava muito calor também. Então dá para a gente dar vou dar um desconto para a França, né? Apesar do primeiro tempo ruim, vou até subir eles aqui ao vivo com vocês. Outro jogo que a gente teve desse grupo foi Noruega e Iraque. A Noruega, para mim, fez um bom jogo, apesar de ter tomado alguns sustos, principalmente ali no final do primeiro tempo, mas depois controlou e até que dominou bem a seleção iraquiana, que para mim, apesar de ter sido goleada, me surpreendeu positivamente, tá? Não tenho como colocar como jogou bem, porque ela acabou cedendo muito, muito facilmente os gols da Noruega, na minha visão,
Mas, assim, eu acho que eu esperava menos dessa seleção iraquiana, e no final do primeiro tempo, principalmente, teve uma blitz ali que eles quase empataram. Então, jogo interessante. A Argentina acho que fez um jogo bom, não sofreu praticamente nada contra a Argélia, dominou. É verdade também que, claro, o Messi facilita as coisas, né? Não teve assim uma criação ofensiva tão forte, mas 3-0 sem sustos, eu não tenho como falar que a Argentina jogou mal, coisa do tipo, embora a gente saiba que ela acaba sendo muito dependente do Messi, e o Messi não teve exatamente a melhor marcação possível. Eu ainda quero ver um pouco esse Messi num jogo com um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai talvez ver contra a Áustria, que, enfim, é uma outra seleção que está na lista, daqui a pouquinho eu falo sobre eles. Aliás, é o próximo jogo aí, eu coloquei a Jordânia do lado da Argentina. Gostei também da Jordânia, acho que fez um jogo bastante digno, bastante honesto. Incomodou no primeiro tempo, acertou vários contra-ataques, pôs bola na trave, fez gol. Então, outra seleção que parecia muito mais fraca do que ela realmente é. Então, você dá para ver que todas as seleções têm ali um padrãozinho. Já a Áustria, eu baixei aqui para ok. Eu esperava mais da Áustria, esperava mais domínio, mais chances de gol. Não foi o que a gente viu, ela teve muita dificuldade e deu muito espaço na marcação. Foi fácil chegar no gol da Áustria. Contra uma Argentina, se eles não estiverem mais concentrados e mais estruturados taticamente, vai dar problema, né? Principalmente se o Messi tiver o espaço que eles deram para a Jordânia. A gente sabe que o nível de concentração vai ser diferente, mas isso é um ponto que me fez colocar com uma atuação apenas ok. Venceu por 3-1, conseguiu os pontos que precisava, mas jogou abaixo do que eu imaginava. O que mais falta a gente falar aqui? Portugal e Congo. Portugal jogou muito mal, foi um jogo muito parecido com o da Espanha, muita posse, pouquíssima criatividade. Inclusive, tiveram os mais chutes da equipe de Congo do que Portugal, foi 8-7, que por sua vez jogou muito bem, fez uma marcação excelente e ainda incomodou bastante a seleção portuguesa ali, principalmente com o Bakambu e com o Issa, que são os dois principais nomes ofensivos. Então, gostei bastante da atuação. Fora isso, nada muito fora da curva, né? Nenhuma grande surpresa, mas também nenhuma grande decepção nessa primeira rodada dos grupos G e K, eu acho que é isso, né? Se eu não estiver enganado, G e K. Mas se não for, depois a gente acerta. E falando de resultados, eu estou devendo alguns jogos para vocês. Vamos começar com Irã e Nova Zelândia, foi o último jogo da noite do grupo do dia anterior, acho que foi de segunda-feira, né, esse jogo. Jogaço, foi como eu imaginei, bastante aberto, as duas equipes queriam vencer, acabou que o empate ficou ruim para as duas, né? Agora elas vão ter que se virar contra a Egito e principalmente contra a Bélgica. Mas foi um jogo que em nenhum momento esse over de finalizações ficou perigoso. Os escanteios não chegaram nem perto de bater, mas eu tinha colocado uma mão menor para vocês. E o Irã, o empate com mais de 1,5 gols, não dá para dizer que exatamente a gente sofreu, mas ele veio mais difícil. Eu imaginava que o Irã vencesse essa partida. Então foi bom fazer essa proteção e não pegar a aposta original, vamos dizer assim, no mercado de 1x2. Então, boa performance aqui. França e Senegal, a gente deu, apesar de ter dado 2 greens, né? A gente deu um pouco de sorte nesse jogo, porque o primeiro tempo virou com só um chute certo, jogo horroroso, assim, muito ruim. Inclusive, me chamou a atenção que eu deveria ter prestado mais atenção no horário da partida, né? Foi um horário da 1h, né? Acho que foi da 1h. Não, foi das 4. Mas mesmo assim é o horário mais quente das partidas, né? O primeiro horário ali das partidas do dia. E isso talvez tenha impactado bastante um jogo bem moroso, bem morno, bem ruinzinho, inclusive, nessa primeira etapa. Depois o jogo pegou fogo, inclusive no finalzinho a gente teve um gol do Senegal e outro gol da França que deram uma salvada ali nessa bet, mas acabou vindo, as faltas vieram absolutamente tranquilas, como eu já tinha adiantado para você, o juiz que me fugiu o nome agora é um juiz que não marca nada, cara. Inclusive teve um pênalti lá bastante discutível no Mbappé que ele simplesmente ignorou, mas aí já não é muito problema nosso, né? Depois da 7 a gente teve Iraque e Noruega, essa de finalizações acabou batendo mais um jogo que deu um susto, né? O primeiro tempo foi bem aberto, o Iraque veio para cima, acho que terminou com 16 finalizações, parecia um head, mas o segundo tempo foi completamente morto, a Noruega simplesmente controlou ali e acabou batendo até com uma sobra de uns 2 chutes. Também tinha colocado o under de chutes ao gol do Iraque, que também veio sem susto, né? O Iraque só acertou uma vez o gol, e a duplinha com a Argentina veio tranquila também, assim como o under de finalizações. Esse jogo foi, bem como eu disse para vocês, aqui a análise foi bem certeira, duas equipes de cadência, duas equipes que não gostam de loucuragem. Então, lógico, o gol cedo da Argentina também nos ajudou, né? Tirou um pouquinho daquela necessidade de pressão que o favorito costuma fazer. Era uma linha mais ou menos perto do justo, mas que realmente acabou sendo mais um jogo bem under entre essas duas equipes. E aí, fechando o dia a gente teve Áustria e Jordânia. Aqui o jogo começou bem aberto também, mas as finalizações vieram, só que foi bem tranquilo em termos de faltas. O juiz, que é bastante faltoso no geral, acabou não tendo muita dificuldade ali com a partida e essa aposta deu head. Então, dentro de uma normalidade, né? 2 greens e um head aqui. E teve depois as promoções do Telegram que eu mandei ainda na segunda-feira, né? Que sempre falo para vocês, entre no Telegram para não perder nada, sempre mando mais coisa lá, que às vezes não está disponível quando eu estou gravando vídeo e tudo mais. Hoje até tinha, né? Já algumas apostas
especiais abertas, mas eles acabam liberando depois de um tempo. Então, entrem lá que é de graça, tem link na descrição para poder acessar. E aí a Noruega, para vencer os 2 tempos, tem mais escanteios. Aqui teve sofrimento, né? A Noruega chegou a proceder o empate no finalzinho do primeiro tempo, aí o zagueiro fez uma besteira lá e acabou vindo. Era só meia unidadezinha, mas era uma odd bem boa, né? Uma odd 3,35. O Argentina até venceu, mas ficou 2-2 em escanteios, então essa segunda promo não veio. E o Olise, para acertar no gol, que era da Bet 365, bateu também. Já passando para o dia que eu estou gravando o vídeo, né? Na terça-feira, over de finalização de Portugal, mais ou menos o que eu falei de França e Senegal. Aqui foi bem ruim a aposta, tá? O jogo terminou com menos de 20 chutes, foi muito longe do que eu imaginei. Portugal fez um jogo bem abaixo, praticamente não chutou, os números eram muito bons em termos de finalizações. E como eu tinha comentado no vídeo, o Congo correspondeu, né? Foi o Congo que chutou mais, o Congo que aproveitou os contra-ataques, quem realmente decepcionou foi a equipe portuguesa. Que eu tinha comentado, para quem não assistiu o vídeo, que entre o over de Portugal, lá com uma linha 18, 19 ou 24,5, eu preferia essa, porque eu também achava que Congo ia contra-atacar. E fez a parte dele, né? Quem não fez foi justamente a seleção portuguesa. Depois da Inglaterra e Croácia, a gente teve um dia bem legal, né? A gente teve... A Inglaterra venceu. Eu até coloquei... Geralmente, eu dou a dica para vocês e dou alternativas, né? Nesse caso específico, como a alternativa não bateu, ou seja, a aposta que eu mandei era Inglaterra para vencer, a 1,82 na Betano, bateu. Só que eu tinha sugerido uma alternativa para quem não tivesse confiança na Inglaterra, duplar com a Inglaterra um empate, menos de 3,5 gols e menos de 10,5 chutes ao gol, imaginando um jogo mais under. Ele foi bem aberto, né? Então essa aposta não bateu. Então, para não prejudicar quem fez essa mais protegida, eu também registrei aqui minha unidadezinha de hedge. Mas assim, sempre tentem priorizar a simples, tá? Que para mim é o que tem mais valor e no longo prazo é o que compensa mais. Às vezes a gente fica querendo proteger e, na verdade, a gente acaba colocando aposta sem valor no bilhete. Por isso que eu acho que é sempre bom focar nas apostas simples. Já o resto foi bem tranquilo, né? O under de faltas... Bem tranquilo não, né? O under de faltas veio no limite, foram 22 faltas, mas veio. O Turpan é um árbitro que eu gosto bastante de trabalhar o under. E escanteios, a gente até sofreu para vir o green, né? Não para ter o red, porque logo no começo do segundo tempo a Inglaterra fez uma blitz, já bateu 9 escanteios no jogo, mas ficou com 9 escanteios até os acréscimos. Aí a Croácia achou no finalzinho ali e trouxe a nossa bet para a gente também. Depois, em Gana e Panamá, que é o último jogo que eu tenho para hoje, eu ainda não rolou Uzbequistão e Colômbia, eu estou gravando esse vídeo à noite. Gana e Panamá foi muito ruim minha leitura, né? Esse jogo não foi nada do que eu esperava, eu achei que as equipes iam super para cima, e o primeiro tempo foi horroroso, assim, mas muito ruim mesmo, ninguém queria jogar, as duas com medo, foram 3 chutes só no primeiro tempo, o segundo tempo abriu bastante, a gente teve um gol só já nos acréscimos, então o over de gols não bateu, que é a aposta que eu tinha mandado, e também quem foi nas alternativas lá que eu dei, pode pegar o ambas, ou pode também fazer um over 1,5 com menos escanteios, acabou não vindo nada, porque o jogo foi só 1-0 e acabou dando red. As finalizações também ficaram muito ruins, comprometidas pelo primeiro tempo, mas aqui acho que foi uma leitura minha, né? Podia ter confiado um pouco mais que o Carlos Queiroz ia fazer um jogo defensivo, eu conheço ele, eu falei isso no vídeo, né? Mas acreditei que o Panamá fosse para cima e isso ia ficar um jogo mais de trocação pela necessidade de vitória de um grupo com Croácia e Inglaterra. E acabou que a Gana ainda acabou injustamente achando um gol no final e ficou com a vitória, então tem alguma chance de vaga, né? O Panamá já se enrolou bastante. E é isso, nas faltas também tranquilo, foi um jogo bem cadenciado. E, de novo, mandei algumas promoções de ontem para hoje, né? De segunda para terça, no caso, e foi uma boa performance. Foi 2-2, a da Inglaterra com gol de vantagem, que eu mandei ainda na noite, né? Deu para pegar com bastante antecedência, e essa aqui do ambas marcam 5, ambas levam cartão, com minha unidade acabou ficando no red. Enquanto que Inglaterra e Croácia da Bet35 veio, e essa do Cristiano Ronaldo para marcar gol, se não me engano, era da KTO, mod 2,20. O Cristiano Ronaldo não chegou nem perto de marcar gol, acho que nem chutando gol, acho que ele chutou essa partida, tá? Mas, dado principalmente o resultado excelente que a gente teve no grupo G e H, né? Aliás, desculpa, nos grupos I e J, que a gente praticamente acertou tudo, né? Os únicos reds foram aquela promoçãozinha da Argentina e Argélia, e o over de faltas de Áustria e Jordânia. De resto, bateu tudo. Então, a gente deu uma bela crescida ali no nosso duplo. Estamos agora com 10 unidadezinhas de lucro. Lembrando sempre que eu falo, né? Copa do Mundo é mais difícil, é um projeto mais recreativo aqui para vocês conhecerem também o meu trabalho. Entre no Telegram que vocês vão ver que lá o resultado é muito absurdo, né? São mais de 30 unidades de lucro com esses mercados de estatísticas e a gente vai conseguir trabalhar com muito mais calma depois ali nas competições que a gente tem mais dados, né? São equipes mais padrão, né? Aqui a gente pega jogos muito aleatórios, mas ainda assim estou conseguindo entregar um resultado legal para vocês. Mas mais importante do que o lucro, para mim, é compartilhar as análises, a visão e também ajudar vocês a escolherem as bets que são mais interessantes. Fechado mais um episódio do Radar de Copa, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, sempre te peço, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Todos os dias a gente tem esse encontro marcado para analisar todas as partidas do dia, os mercados principais,
1x2, gols, escanteios, faltas, cartões, enfim, tudo isso que a gente já está fazendo. E vamos ver se a gente mantém esse bom ritmo nas próximas rodadas para também ter bons resultados aí nas apostas. Bom, com responsabilidade, não se esqueça do que eu falei no começo do vídeo. Copa do Mundo é legal, é divertido, é tudo massa, porém, vale o seu dinheiro igual na Série B, no Campeonato Holandês ou qualquer outra competição que você trabalhe. Então, com responsabilidade, sem fazer besteira, sem fazer loucura, 1 ou 2% da sua banca no máximo por aposta, e aí deixa o longo prazo trabalhar para trazer o lucro para você.